A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis, que pode ser encontrado em Rádio Bom Jesus RJ ou pelo nosso canal no YouTube, que pode ser localizado e sintonizado em Rádio Bom Jesus 1170. A questão de hoje é a seguinte: quais são as perspectivas e possibilidades para as eleições de 2018 no Brasil? Não é de hoje que o cenário político anda confuso em nosso país. O governo federal saiu das mãos do PSDB para as mãos do PT, o que equivale a dizer das mãos do Fernando Henrique Cardoso para as mãos do Lula. Primeiro, nas mãos de uma direita, disfarçada de centro-direita, e depois, nas mãos de uma esquerda bolivariana, disfarçada de esquerda democrática. Desmandos e desvios à parte, tanto numa quanto noutra gestão, ambos os governos transcorreram sem grandes convulsões sociais. Uma greve aqui, outra ali, cada uma dessas administrações lidou com as insatisfações da sociedade ao seu modo. O PSDB deixando os grevistas à míngua e o PT aliciando sindicatos e centrais sindicais para quebrar a espinha dorsal desses movimentos. De qualquer maneira, ambos os presidentes concluíram seus mandatos, embora durante todo o governo tucano a oposição tenha gritado fora FHC, assim como, durante o governo petista, a turma do tucanato tenha passado o tempo a gritar fora Lula. O problema é que, como ficou evidente, a direita brasileira não sabe fazer oposição e a esquerda não sabe governar. De comum entre esses partidos e sua coloração política, apenas duas coisas. Ambas demonstraram um apetite voraz pela apropriação da coisa pública e ambos fizeram uma aliança quase suicida com o PMDB, que é a maior piranha das agremiações partidárias brasileiras. Vende o seu apoio para quem se dispuser a pagar por ele, mas vende muito caro. Além disso, o PSDB não conseguiu emplacar nenhum candidato à presidência depois do Fernando Henrique Cardoso. Tentou com o José Serra, tentou com o Aécio, chutou na trave, mas não fez o gol. E o PT, apostando no carisma do seu guru, colocou suas fichas num poste sem carisma e sem competência para o cargo, Dilma Vana Rousseff. Ela só aguentou o mandato, ainda assim, porque sustentada pelo esquema do próprio Lula, que atuou permanentemente nos bastidores durante o seu governo. Mas acabou sendo devorada por dentro quando o PMDB, de olho no cargo, retirou de seu governo a base de sustentação no Congresso. De lá para cá, a situação do país é um completo caos político. Diante disso tudo, o que todos se perguntam é: o que será do Brasil após as eleições de 2018 e como chegaremos lá? Diante das candidaturas já postas, para que lado haveremos de caminhar? E, sobretudo, até quando haveremos de suportar essa situação de instabilidade política em que o país caminha mais pela inércia do que porque esteja sendo efetivamente administrado? Pois é sobre isso que conversaremos no dia de hoje aqui no Ponto Facultativo. E para conversar sobre esse complicado assunto, recebo aqui na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus um convidado que reúne uma grande experiência em administração pública e conhece bem as firulas da política partidária. Trata-se de um servidor público municipal, contador e bacharel em Direito, que foi prefeito de sua cidade por 3 mandatos e vereador por 2 legislaturas, chegando a ser inclusive, presidente da Câmara de Vereadores. Além disso, exerceu os cargos de secretário de Fazenda,
secretário de Planejamento e atuou no assessoramento de diversos outros prefeitos em seu município. É casado, pai de 2 filhas, tendo 3 netos e 1 bisneto. Estou me referindo ao ex-prefeito de Apiacá, no sul capixaba, Aladir Quierce Rangel. No comando do Show da Manhã e na retaguarda técnica deste programa, o meu amigo Alexander Sullivan. Bom dia, prefeito Aladir. É um prazer recebê-lo aqui no Ponto Facultativo para esta conversa sobre um tema tão atual e tão preocupante, mas absolutamente necessária. Seja muito bem-vindo. Bom dia, professor Wagner. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui na Rádio Bom Jesus mais uma vez, depois de um longo período ausente. Fiquei honrado com o convite e cumprimento a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E estou à disposição, né, para dialogar, podemos assim dizer, com essa ilustre figura do Norte Fluminense. Prefeito, deixa eu lhe falar uma coisa. A gente procura trazer aqui no Ponto Facultativo pessoas qualificadas, assim como o senhor, e que possam ajudar o nosso ouvinte a entender certas nuances, certos matizes daqueles assuntos que nós vamos pontuando aqui no Ponto Facultativo. É por isso que eu lhe fiz esse convite e ficamos também agradecidos e honrados pela aceitação do convite. A honraria é minha. Tá. Eu creio que nós devamos iniciar nossa conversa, prefeito, em razão deste tema um tanto complicado, com uma indagação que vai ao encontro, eu imagino, do sentimento que domina a maior parte da sociedade brasileira nos dias atuais. Sob o ponto de vista da ética, da probidade e da seriedade na gestão do que é público, em sua forma de perceber as coisas, o ambiente político parece estar mais contaminado do que costumava ser? Ou aquilo que uma significativa parcela dos políticos faz hoje no Brasil é o mesmo que sempre fez e a sociedade é que está mais atenta agora a isso? No meu entendimento, professor, eu acho que existem os dois lados. Evidentemente que com a evolução da tecnologia, né, os ângulos de observação, de acompanhamento foram ampliados. Mas no passado havia mais seriedade, no meu entendimento. Eu não sou mais um garoto, um cidadão de 73 anos. Eu convivi com um bom período da política mais antiga. Pois não. E da atual, né, tenho convivido, né, no cotidiano. Mas a gente percebe, ao longo do tempo, que os homens públicos, podemos assim chamá-los, os que se dedicavam, né, a defender os interesses do povo, tinham mais ética, tinham mais compromisso e eram mais sérios. O que o senhor está dizendo, prefeito, é que esses desvios sempre existiram, mas o que parece é que agora isso está meio escancarado? A gente até não sei se pela formação mais familiar dos cidadãos ou das cidadãs, porque eu entendo que a ética, o dever, né, é dever de ser honesto, né? Não, isso aí você não compra nem adquire, isso é um dever que nasce no seio da família, no meu entendimento. Sim, isso faz parte da formação da pessoa. Formação, é o primeiro educador do homem e da mulher, é no seio da família. E a partir daí as pessoas tinham mais respeito pelo semelhante, mais respeito pelo outro, pelo bem do outro, pelo bem público. E a partir de que as coisas foram evoluindo e alguém começou a enxergar que para ter um espaço maior deveria trazer alguém para perto de si e envolvendo com uma oferta um tanto, né, vamos dizer desonesta, mas com sentido de comprar ou de trazer aquela pessoa para perto de si, passou a existir ou acontecer
de maneira corriqueira. Corriqueira, alguma negociata. Não chegava a ser negociata, mas algum negócio de troca de favores. Prefeito, eu entendo, o senhor é um homem elegante e está tentando colocar as coisas aqui com a elegância que lhe é peculiar. Mas, na verdade, aquilo que o senhor trata como um eventual desvio, a sensação da sociedade brasileira, a percepção da sociedade brasileira, nós estamos falando de Brasil, obviamente, é verdade. A percepção da sociedade brasileira é que desses desvios que ocorriam com alguns políticos, há casos, inclusive, que são famosos. É o caso, por exemplo, do ex-governador Adhemar de Barros, em São Paulo, que certa vez, acusado de cometer um desvio... Tinha um slogan famoso. Tinha um slogan famoso que era roubo mais fácil. Quer dizer, ora, fazer não pode ser a desculpa nem a explicação para você desviar o dinheiro público. Exatamente. Mas ele tem até essa história, né? O Maluf, por exemplo, ele entrou já numa esfera de cinismo, porque apanhado em flagrante, ele dizia assim, não é meu. Ele disse, mas está em seu nome, mas não me pertence. Mas é da sua mulher. Minha mulher não sou eu. Ele disse, mas o senhor é casado em comunhão de bens. Disse, mas eu estou dizendo que não me pertence. Ele negava acima de cinismo a toda prova. Um cinismo a toda prova. E o Maluf fez escola no Brasil. O Maluf fez escola porque a impressão que se tem hoje, prefeito, não sei se essa é a sua opinião, mas eu lhe digo que esse... Me permita. Pois não. Quando eu fiz a referência, estavam fazendo uma referência no meu tempo de vereador, há 50 anos atrás. Sim, estou entendendo. O senhor não está localizando a situação hoje em dia. Ainda não chegamos a isso. Não chegamos a isso. Então está certo, está esclarecido. Porque, na verdade, a percepção da sociedade brasileira é que não só a coisa está descontrolada, a improbidade, né, os desvios de conduta entraram num patamar de descontrole absoluto, como o que parece pior é que parece que os políticos de hoje estão com muito pouca preocupação com o que o público está pensando, com o que a opinião pública acha a respeito daquilo, porque eles agem com um tal cinismo diante dos flagrantes em que eles são grampeados, são apanhados, né? Tem uma declaração recente do Lula, não quero partir para tomar uma crítica do Lula, porque eu acho que isso é de centro, direita, esquerda. Hoje nós não estamos defendendo bandeira. Nós estamos defendendo bandeira, aqui ninguém está defendendo bandeira. Mas o Lula acaba de dizer que ele está profundamente chocado em saber que homens que foram eleitos pelo povo no estado do Rio de Janeiro cometeram desvios e se entregaram à corrupção. É brincadeira o Lula dando lição de moral no povo do estado do Rio de Janeiro? Entendeu? Então o que é incompreensível. Hoje o senhor falou aí agora há pouco uma coisa que eu achei importante, e é importante, que a coisa dos princípios morais, dos valores morais, a gente aprende em família. Vem do berço. Pois bem, tem uma família na Bahia, Vieira Lima, que tem o Gedel Vieira Lima, o Lúcio Vieira Lima, e a mamãe dos dois, que é uma quadrilha formada, com a mãe, inclusive, no meio. A mãe é que guardava o dinheiro que eles arrecadavam. É porque, me permita, professor, vá lá. A família é o berço da educação, mas ela pode ser de má educação também. Pode. Se a índole daqueles que formam a família é ruim, ele vai formar uma cidadã bandida. Não é mais família, é uma quadrilha. É uma quadrilha, para rimar. Uma quadrilha que usa o mesmo sobrenome, mas é uma quadrilha. Exato, e para rimar com família. Olha aqui, não lhe parece que a falta de pudor é exatamente uma característica mais... A falta de pudor para essas coisas, são apanhados, é como se não fosse com eles. O Cabral nega veementemente que tenha feito algo errado. Foi apanhado, foi flagrado, foi comprovado, foi documentado. O Cabral nega. O Eduardo Cunha foi desmentido por uma declaração oficial que ele deu, ele nega. O Gedel nega. O Rocha Loures, aquele da mala de 500 mil reais, que devolveu... Se o dinheiro era lícito, por que ele ia entregar o dinheiro para a polícia? Não tinha que entregar, né? Esse dinheiro é meu, peraí, eu vendi aqui uma propriedade, está aqui a escritura, esse dinheiro é meu. Não, devolveu. Aí foram contar, faltavam 30 mil. Aí, está faltando 30 mil, aí ele entregou os 30 mil. Quer dizer, e ainda assim, esse Rocha Loures, agora, ele virou réu. É que ele virou réu numa ação penal, numa ação judicial.
Quer dizer, a ideia é de que o cinismo é absoluto. Não é só a prática do desvio de conduta, não é só a prática da corrupção, da formação de quadrilha, da lavagem de dinheiro e tudo mais que a gente sabe que está acontecendo. É que está acontecendo, de certa forma, até o cinismo, como o senhor disse, Sim. É tão grande, porque, né, há poucos dias, né, se encontrou num apartamento de um prédio, um apartamento abandonado ou largado. Emprestado. Emprestado. Um apartamento emprestado. 51 milhões de reais em caixa de papelão velhas, em mala, que se a gente encontrasse na estrada, na beira do caminho, a gente ficaria até com medo de chutar, de tão inútil a caixa, né? E vagabunda, né? Eles não estavam ligando, o cinema é tão grande que não estavam preocupando, vamos assim, em guardar, bem guardado, que aquilo ali parece que era uma sobra de qualquer coisa. 51 milhões parecia coisa de lixo. Vamos jogar para lá numa caixa velha de papelão. Não estava nem arrumado, nem fechado. Não. Estava ali a coisa ali encaixotada ali. Caixa de papelão de lixo. Papelão de lixo. De lixo, jogado. Quer dizer, esses dias eu ouvi uma reportagem que aquilo ali parece uma insignificância. Que ele estava jogado. Não estava guardado. Ele não estava guardado. Estava jogado, que para ele significava um valor tão insignificante. Então, eu conclua, por favor. Então, chegou a um ponto o cinismo, né, de que o senhor citou aí o ex-governador Cabral, né, que um presente, né, um anel de 800 mil reais, né, é coisa de puxa-saco. Ele disse que foi uma coisa de puxa-saco. Olha aqui, o sujeito tem que ser muito puxa-saco para dar um anel à mulher do governador no valor de 800 mil reais. Aquilo visivelmente, vamos dizer, obviamente aquilo é lavagem de dinheiro. Claro, no depoimento diante de um procurador, de um magistrado, o cidadão falar que aquilo ali é um presente puxa-saco, oh meu Deus do céu. Eu entendo que há um ditado que formiga e puxa-saco há em todos os lugares. Sim, com certeza. E o poder, professor Wagner, ainda que pequeno, eu no poder, você no poder, você tem um valor imensurável. É uma coisa extraordinária. É objeto dessa bajulação. Isso. Se você tá... É alvo dessa bajulação. Se você está no poder, você tem 1000 amigos, entre aspas, né? Porque amigos você tem meia dúzia e olha lá. Ou pessoas que querem parecer amigas. Isso, então amigos entre aspas, não são. Então você está em todo lugar, está toda hora te bajulando. Você sai do poder, esses 1000 amigos, né? Entre aspas, eles se transformam em 3, 4, 5 e olhe lá. E olhe lá. Então a política ela está dessa forma. O cidadão está no poder, tem poder ou de forma honesta ou desonesta, de direcionar, ou de conseguir cargo para A, para B ou para C, ou de uma certa forma você tem influência em algum lugar. O senhor foi prefeito por 3 mandatos e ainda foi vereador por 2 mandatos e chegou a ser presidente da Câmara, né, lá na sua cidade. O senhor acha, porque o senhor vivenciou essa situação, o senhor acha que hoje em dia as pessoas que cercam um administrador público, elas estão menos constrangidas para pedir coisas ou para propor coisas ao governante do que eram antes? Porque antes você precisava ter certeza que o prefeito era uma pessoa vamos dizer assim, uma pessoa desonesta para poder ir propor algum negócio a ele, porque era um risco sério. Hoje parece que todo mundo está propondo para todo mundo, ou eu estou exagerando um pouco na minha avaliação? A gente sabe e entende que, né, toda regra... Não estou dizendo que todo mundo está aceitando, exato, entendeu? Toda regra tem exceção. Estou dizendo que as pessoas perderam a cerimônia, vamos dizer, grupos econômicos, empresariais, perderam a cerimônia de tentar corromper o poder. Estão negociando abertamente. Abertamente. Negociando também entre aspas, porque isso não é... Isso não é negócio, né? Não é negócio. Mas é verdade. É negociata, né? É negociata. Então, isso aí está acontecendo também. Né? Hoje, os princípios éticos da política diminuíram. Mas não quer dizer que todo mundo seja desonesto. Nós temos, né, prefeitos, senadores, deputados, governadores,
e que a gente entende com retidão. Se todo mundo se banaliza... Não, eu posso dizer que a sensação, prefeito, a sensação dos brasileiros é que a maioria é desonesta, a maioria dos políticos. Sim. Mas mesmo assim não se pode dizer que é a totalidade, que seria injusto e não seria verdadeiro dizer isso. Em toda a classe social, né, seja política, seja jurídica, seja, enfim, de todos os setores de atividade do país, você tem os bons e os ruins, os honestos e desonestos, os bem-intencionados, os mal-intencionados. Mas o que acontece é que hoje há menos respeito pelo cidadão... Menos pudor para propor certas coisas. Exatamente, daquele que está no poder. O cidadão tem um certo descaramento, né, de pedir ou de insinuar. Ou de oferecer. Porque virou uma coisa banal, né? Está banalizada a corrupção, é isso. O senhor usou a palavra... Está banalizada. O senhor usou a palavra adequada. Está banalizada a corrupção. Isso. Quer dizer, mesmo que nem todo mundo seja corrompível ou corruptível, né? As pessoas que querem corromper, elas estão banalizando a maneira de fazer isso. Olha o que acontece no país. O senhor é professor, né? De uma instituição, né, das mais abalizadas, né? Sou professor do IFE? Sou professor. Eu sou professor do IFE, hoje aposentado. Aposentado. Pois é, uma das instituições mais abalizadas do país em termos de ensino, de escola de educadora. Mas essa semana eu li uma reportagem de que no Brasil um presidiário custa mais caro do que um aluno na escola. Um cidadão no presídio custa mais caro para o país do que um estudante na escola. Em que pese o fato de se dizer... Se não se investe... De se dizer que o sistema penitenciário aquilo é uma masmorra, que aquele negócio é um absurdo, aquilo é uma coisa inaceitável, mas mesmo assim o custo de manutenção é mais elevado do que a manutenção de um aluno na escola. E ao passo que, invertido as coisas, né, a valorização do aluno, o custo do aluno fosse maior do que a do presidiário, provavelmente nós não teríamos a quantidade de presos nesses presídios, né, mal cuidado do país, que o cidadão também está vivendo como um animal nos presídios, não é isso? Embora muitos, né, a gente não tem que fazer esse julgamento, que isso aí pertence a um ser superior, né, muita gente merece certos castigos, que não compete a nós, né, definir o grau. Mas se houvesse maior investimento na educação, o senhor que é professor aposentado, evidentemente nós teríamos menos presos e presídios até melhores para educar ou reeducar. Sim, porque existem presos. Vamos fazer só um parênteses aqui no nosso tema, mas para poder deixar essa coisa clara, essa parte clara. Existem presos, nós já falamos sobre isso aqui em outros programas, que são irrecuperáveis. Esses não têm recuperação, não adianta, eles não podem ser reinseridos socialmente, porque não há recuperação possível para eles. Eu não acho que esses políticos que estão hoje sendo condenados por desvios enormes aí no país, causando um transtorno e prejuízo à nação brasileira, ao povo, né? De modo geral, educação, saúde e segurança. Eu não acho que esses aí, sujeito com 50, 60, 70 anos... Que ele vai voltar pro trilho e fazer a coisa certa daqui para frente. Não acredito. E se a gente for para o crime que não é político, que não decorre da política, melhor dizendo... nós temos bandidos presos, chefes de facções, de quadrilhas, que esse não adianta. Você dá escola, educação e tal para ele, porque ele vai voltar para a rua e faz a mesma coisa. Esse não tem recuperação. Bom, mas de qualquer maneira... Seria no início da coisa. Não, isso é lá no nascedouro, isso é lá no início do processo. Não adianta querer resolver depois que o cara virou um bandido acelerado. Não adianta. Então esses aí tinha que dar uma cadeia boa para eles não saírem com facilidade. Verdade. Agora, já defendi isso aqui em outros programas, não sou favorável à pena de morte, porque não acredito na retidão da justiça, não acredito no acerto da justiça. Acho que muita gente poderia ser condenada sem merecer injustamente, e muita gente que mereceria a pena de morte não seria condenado. Depende aí do tanto
que o cidadão dispõe para gastar com grandes bancas de advocacia, o poder de influência junto a ministros de cortes superiores, não é isso? O senhor tocou num assunto aí que faz a gente refletir. Veja bem, a lei, ela tem um princípio básico do certo e do errado, é isso? Sim, do que é lícito e do que é ilícito, e claro. Ilícito. Com todo respeito, né, as cortes, né, maiores do país, jurídicas, nós assistimos praticamente todo dia, né, e na imprensa, né, televisada, enfim. Vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal, composto dos, né, evidentemente... A corte política. Né? Dos ministros mais, né, capazes e honrados do país. A gente entende assim. Em tese deveria ser assim. Entende assim. Aí, de repente, a Constituição diz que fulano de tal cometeu esse erro, tal, assim, ele vai pagar por aquele crime. Aí é preso através de inquérito, de procedimento regular. Procedimento regular. Ele vai preso, acusado daquilo com provas contundentes. Aí, daí a pouco, alguém entra com recurso, vai para o Supremo, porque tem foro privilegiado. Aí chega lá, tem, parece 11 ministros, né? São 11. Aí 5 considera que o cidadão é culpado, que tem que permanecer preso, respondendo, né, ao processo detido. E 6 consideram não, que ele pode responder em liberdade, porque o crime dele não é tão grave assim, não é assado, tal. Aí fica aquela dúvida para o povo, né, que não alcança isso aí. A dúvida fica, prefeito. Por que o cidadão, vamos dizer assim, ele é criminoso e merece cumprir pena para determinados juristas ou ministros e para outros não? Aí eu ouço isso no dia a dia, pessoas que têm menos instrução. Eu não estou entendendo isso. O cidadão foi preso, aí vem um ministro, não, ele tem que ficar solto, porque isso Prefeito, aí não foi... para o povo, como o senhor diz, isso é incompreensível, porque isso, para o povo, ou para qualquer pessoa que não seja do povão, é incompreensível. Por exemplo, é incompreensível que um ministro conceda sucessivos habeas corpus para alguém cuja filha é afilhada de casamento dele, ministro. Exatamente. Ele teria que se dar eticamente por impedido. Exatamente. É incompreensível que um ministro dê um habeas corpus para tirar um escroque da cadeia, porque esse escroque é cliente do escritório de advocacia da mulher do ministro. Evidente. Como é incompreensível que uma filha de um ministro que nunca passou num concurso para coisíssima nenhuma, não tem especialização, não tem nada, seja designada desembargadora num estado por influência do ministro da Suprema Corte, porque o governador está com uma encrenca lá para resolver. Então, para o povo é incompreensível, porque é incompreensível. Não é porque o povo não é capaz de entender, não. É porque não dá para entender mesmo. Apesar do cidadão, às vezes, não ter a instrução, porque não pôde frequentar bancos escolares melhores ou maiores, em função da sua vida, mas ele não deixa de ser inteligente por isso. Tem muita gente que não tem instrução, mas tem mais inteligente do que o que... E outra coisa, prefeito, existem duas coisas que são diferentes e que é preciso que todos nós tenhamos a consciência de que elas são diferentes. Uma coisa é escolarização. O sujeito pode ter um nível de doutorado na vida dele e ser uma pessoa bitolada para compreender determinadas coisas. Ou bitolada por uma feição doutrinária ou ideológica, ou bitolada por uma questão religiosa, enfim. O entendimento, essa coisa de certo e errado, todo mundo tem. Todo mundo tem. Exceto aqueles que se desviam dos princípios, dos ditames, dos limites da lei, da moral e da ética e dos bons costumes, exceto os que se desviam, que aí mandam essas noções às favas. Todo mundo, o senhor pode pegar uma criança
que recebe uma educação, por mais humilde que essa criança seja, de família mais humilde que ela seja, ela vai saber isso pode e isso não pode, porque a educação familiar nos leva a isso. Isso é possível, isso não é. Isso aqui eu posso fazer, isso eu não posso. E essa noção de certo e errado, justo e injusto, lícito e ilícito, é uma coisa que vai se consolidando e se fortalecendo em nós, na nossa consciência, com a vida e com a compreensão dos fatos, independente da situação de escolaridade ou socioeconômica. Quem não está ligando a mínima para esses limites são as pessoas que exatamente atuam na marginalidade da norma, inclusive se essas pessoas forem magistrados, porque dentro do judiciário, prefeito, eu tenho certeza que o senhor concorda com isso, existem juízes que são de uma retidão, de uma competência, de uma seriedade absoluta. Mas existem verdadeiros salafrários. Eu entendo que a maioria dos juízes, promotores de justiça são os mais... Mas existem salafrários dentro da justiça. Por eles terem escolhido, né, vamos assim, esse caminho, eu acredito que a maioria, seja honesta e decente no exercício das suas convicções. Tá certo. Agora, é evidente, como eu já disse aqui, em toda a regra há exceção. E, evidentemente, em qualquer lugar tem pessoas que também cometem deslizes e têm uma veia que desvirtua o seu sangue, vamos dizer assim, maléfico, né? Falsa consciência, que se chama isso. É isso aí. A pessoa não tem muito essa noção vamos dizer, não quer respeitar os limites, não quer ter a noção de certo, errado, de bom, de mal, de justo e injusto. Prefeito, nós vamos fazer um rápido intervalo para os nossos comerciais e retornaremos para a nossa conversa já já. Perfeitamente. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e a nossa conversa com o servidor público, contador e bacharel em Direito, Aladir Chierici Rangel, que, como dito em sua apresentação, foi prefeito por 3 mandatos e vereador por 2 legislaturas no município de Apiacá, região sul do Espírito Santo. E na edição de hoje estamos tratando de um tema muito atual e de grande interesse para os brasileiros, de uma forma geral, que são as perspectivas para o nosso país após as eleições de 2018. Prefeito, o estado geral do campo de batalha no nosso país tem tirado dos brasileiros a esperança de que as eleições de 2018 possam abrir uma porta para mudanças profundas na política partidária brasileira e nos rumos que ela irá tomar a partir do próximo ano. Em razão disso, eu quero lhe perguntar o seguinte. Sem considerar ainda os candidatos, nós vamos falar deles daqui a pouco, daqueles que já estão com suas candidaturas postas aí, para a sucessão do tema em 2018. Que possibilidade existe, prefeito, sob sua ótica, de que essas eleições possam ser uma saída para o Brasil da situação de caos, de confusão política, administrativa em que nós nos encontramos? Olha, professor Wagner, a verdade é que não existem perspectivas muito boas pelo quadro atual da política brasileira para você vislumbrar uma luz no fim do túnel com, vamos dizer, com possibilidade de alargamento desse túnel. Eu não vejo. No meu entendimento, a gente lê, acompanha e ouve a opinião de todos, né, na imprensa, enfim, em todo o segmento da sociedade, mas há uma esperança. Tem que haver esperança. Porque se nós não conseguirmos assimilar que o Brasil precisa, urgentemente, de algum cidadão ou cidadã
que surja e dê um ânimo ou uma esperança de se ter uma confiabilidade na administração da coisa pública. Porque o que se vê por aí são pré-candidatos, né? Podemos assim dizer. São pré-candidatos. Não há nenhuma candidatura ainda lançada. Não tem, porque não é época ainda. Não é a época. De acordo com a legislação eleitoral. E se a gente não vislumbrar, ou não acreditar, que precisa ter alguém, ainda que surja aí, né, no meio desse lamaçal, né, que a política tem demonstrado aí a nível nacional, mas é preciso ter esperança. Porque se não acontecer essa realidade que a situação do país exige, obviamente que, sei lá, um futuro nebuloso pode surgir com as Forças Armadas, né? De repente, sem querer, tomar uma posição. Bom, vamos nos... Porque o Brasil caminha para uma baderna. Muito bem, vamos nos cingir a 3 pontos que o senhor abordou aí na sua fala aí, nas suas observações. Primeiro, nós não vemos uma luz no fim do túnel, ou seja, não há ainda uma perspectiva de, por exemplo, uma candidatura que possa nos conduzir para um outro rumo, para uma outra direção. Isso foi uma coisa que o senhor disse. A segunda coisa que o senhor disse é que, mesmo não havendo ainda, nós devemos alimentar a esperança de que irá surgir alguém capaz de fazer isso. Esse papel. E a terceira coisa é que o Brasil se encontra numa espécie de caos e que isso poderia sugerir ou poderia propiciar uma intervenção militar. Vamos pegar esse ponto aí, que eu acho que é um ponto importante, que é o seguinte. Política e ideologicamente, o Brasil se encontra polarizado. Nós não temos hoje, assim, apenas uma confusão na política partidária brasileira e na administração pública brasileira. Nós temos polarização. Nós temos gente de um lado, ou numa linha, numa direção, com uma coloração, não só defendendo aquilo que acha que é certo, como atacando os outros. Ou seja, ninguém no Brasil está, nos últimos tempos, discutindo as diferenças de opinião, de entendimento. Que deveria acontecer. Diferença de opinião tem que existir. Tem que existir, mas ninguém está discutindo isso de uma maneira, digamos, civilizada. Exatamente. As pessoas estão agredindo a outra parte. O sujeito Eu chamo você de bandido, você me chama de bandido. É isso. Você me chama de corrupto, eu te chamo de corrupto. E esquece dos problemas do país e, não defende nenhuma bandeira. O que é pior, prefeito, é o seguinte, é que a massa que está fazendo isso a serviço desse ou daquele partido, desse ou daquele candidato, ela não entende que no final, tanto faz o pessoal que come mortadela, pão com mortadela, como que come coxinha, todo mundo está no mesmo barco. Quer dizer, não adianta eu estar atacando mortadela, atacando coxinha, o coxinha atacando mortadela, porque todos nós estamos no mesmo barco. Essa briga só interessa para eles. Não interessa para a turma do caviar, não interessa para nós. Exatamente. Então é o seguinte, a gente pode discordar? Pode, e é até saudável que discorde, porque da discussão nasce a luz, é o que se diz. Agora, o que nós não podemos é partir para um confronto de caráter pessoal, que é o que acontece. No Brasil está acontecendo isso constantemente. Eles não estão pesando valores, eles estão pesando defeitos. Você tem mais defeito que eu. Ou não, você tem mais, você tem mais. E essa coisa, eu posso desviar o dinheiro porque o meu antecessor, que era do seu partido, desviou também. Quer dizer, isso não é argumento. Isso não é argumento. Não. Todos nós, não importa se o pessoal veste verde e amarelo, se veste branco ou se veste vermelho, todos nós devíamos estar dizendo, não admitimos que ninguém faça negociata. O problema é que existem pessoas que não são militantes. Eles são torcida organizada. Torcida organizada. Então, o que acontece? Essas pessoas... E as torcidas organizadas estão em baixa aí no país. Estão em baixa. Mas estão em baixa exatamente pela sua irracionalidade. Isso. Pela sua irracionalidade. Aí, o que acontece? O senhor não acha que essa dinâmica que está havendo na sociedade brasileira,
ela favorece mais aos candidatos ruins, aos partidos oportunistas e às propostas bizarras durante a campanha. Por exemplo, vamos logo para a coisa. Nós vamos falar dos candidatos assim que já estão postos e tal, mas o sujeito, numa altura dessa, propor que a tortura pode ser usada como meio de investigação, porque se utilizando da indignação, da insatisfação, da angústia da sociedade com a questão da insegurança. Mas peraí, você quer resolver o problema da insegurança aprovando a insegurança de todo mundo? Porque se você aprova a tortura como método de investigação... Nós voltaríamos ao tempo da tirania dos reis, claro, dos imperadores. E a Idade Média, lá na Inquisição. Exatamente. Onde teve lá um Papa, Inocêncio IV, que disse: a tortura é um método admissível de investigação nos inquéritos. Um dos erros da igreja. Eu sou católico, mas sou mas peraí. Eu não estou culpando a Igreja Católica de hoje, mas, sim. Mas há de se reprovar essas práticas no passado, com certeza. Isso. Erro então, não é isso? Não pode... Não, você não pode justificar um erro porque você segue... Peraí, o meu pai naquele dia, ele foi injusto comigo, mas não quer dizer que eu deixei de amá-lo e nem de torcer para ele ir bem. É por isso que eu estou dizendo, eu sou, mas eu reconheço claro, então o seguinte, que foram corrigidos ou devem ser corrigidos. Mas o Papa Inocêncio IV, ele fez uma bula, para os nossos ouvintes aí, que são menos familiarizados, a bula é uma espécie de documento, de uma portaria, digamos assim, do Papa, tratando ou estabelecendo regras sobre determinado assunto. O Papa Inocêncio IV fez uma bula onde ele autorizava o emprego da tortura pelos tribunais de Inquisição. Mas não foi só o Papa Inocêncio IV. Nós tivemos isso em ditaduras também, sim, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. No Brasil. E os tiranos exerciam isso. Mas quem quer voltar ao tempo da tirania? Exatamente. Aí o sujeito vem com uma proposta de que eu vou acabar com a insegurança, adotando a tortura como método de investigação. Isso é uma coisa bizarra. E aí é que eu lhe pergunto... Contraria todos os princípios, né? Com certeza. Da moralidade, da cidadania. Da decência, de tudo. Da dignidade da pessoa humana, de tudo. Aí eu lhe pergunto... A tortura faz o cidadão confessar o que não cometeu. Diz que matou a mãe com a mãe viva. Isso aí. Diz mesmo. É tortura, a dor o sujeito, é insuportável. Quando ele chega ao limite da resistência física, ele diz qualquer coisa que o torturador quer. Ele se mata. Ele diz qualquer coisa que o torturador quer. Aí, sendo verdade ou mentira, não é? Agora, o que acontece? O senhor não acha que vamos dizer assim, essa polarização nos leva a esses extremos e a esse risco, não? Claro que sim, porque... Mas veja bem, tem uma parcela considerável da sociedade que aprova esse tipo de procedimento, ou de comportamento, ou de proposta. Porque haja vista que nas pesquisas que acontecem aí periodicamente, né, muito antes do período eleitoral, fulano de tal tem tantos % né, de chance de ser eleito, o outro tem tanto, outro 6%, 10%, 15%, mas todo mundo alguém tem um percentual de aprovação. Só, professor Wagner, eu tenho observado uma coisa, essa descrença desses políticos todos que são citados na imprensa todo dia, sem ser favorável a qualquer um deles, porque eu não estou manifestando aqui, nem o senhor manifestando. Sim, não é o objeto da nossa conversa. Exato, não é o objeto da conversa. Mas eu tenho observado também na imprensa que há um relato, né, da pesquisa demonstrando a aprovação de X%, Y% para candidato A, B, C ou D, mas eu observei também que todos eles, sem exceção, começando pelo que tem a maior chance para vencer as eleições, segundo as pesquisas do Datafolha, né, publicada há poucos dias, que é o ex-presidente Lula. A rejeição de todos eles é muito maior do que a aprovação. Inclusive, a rejeição dele é quase o dobro da aprovação. Ora, se a maioria rejeita o cidadão que tem mais chance, eu não sei onde o país tem... Claro que eu respeito as estatísticas,
e respeito muito os institutos de estatística. Porém, alguns institutos de pesquisa, alguns institutos de pesquisa, eu tenho sérias dúvidas a respeito daquilo que eles informam como resultado de pesquisa. Um deles é o Datafolha. O Datafolha, tradicionalmente, ele tem trabalhado no sentido de favorecer em números, em qualquer circunstância. Ele tem trabalhado no sentido de favorecer a esquerda brasileira. O Lula, a esquerda. Ele é capaz de botar lá, segundo a opinião pública, botar um retrato lá de um artista desses de cinema, o Brad Pitt, por exemplo, e a Angelina Jolie, dizer, segundo o Datafolha, esse aqui, a pesquisa, esse aqui é o Lula e essa aqui é a Dilma. Eles são capazes disso. Eles torcem os resultados. Outro instituto que hoje está inteiramente desmoralizado, foi apanhado numa falcatrua, era o IBOP. O IBOP era o instituto mais respeitado do país. Foi um dos primeiros e um dos mais respeitados do país. Ele foi apanhado numa falcatrua, aquele Montenegro, Carlos Augusto Montenegro, que era o presidente do IBOP. Foi o pai dele que criou, depois ele assumiu. Ele foi apanhado numa falcatrua, numa negociata aí, vendendo resultados fornecendo resultados de pesquisa eleitoral para, vamos dizer, determinados interesses, que ele ficou inteiramente desmoralizado. Hoje a gente pouco ouve falar em IBOP. Hoje fala-se muito em Datafolha. Exatamente. E outros institutos. O IBOP era um instituto que tinha essa impressão que era o único. Era o único. Porque você fala, o IBOP fez isso, o IBOP fez aquilo. Deu IBOP, não deu IBOP, exatamente. Então, eu tenho dúvidas sobre esses números do Datafolha, que bota o Lula lá com não sei quanto por cento e tal. Agora, existe uma coisa que é a pesquisa direcionada. O senhor diz assim, a pesquisa direcionada é isso. Em instituto de pesquisa, se for mal intencionado, ele pode fazer isso. O que você prefere? Votar no Lula ou levar um beliscão? O cara diz, bom, eu levar um beliscão não quero, então eu voto no Lula. Entendeu? O cara lhe dá duas alternativas que a única resposta possível é aquela que ele quer que você responda. Verdade. Isso é mentira estatística, isso é a estatística direcionada. É direcionada. A outra mentira, isso aí é a pesquisa direcionada, estatística direcionada. Pesquisa direcionada. A mentira estatística é aquela que o senhor pega 10 pessoas, 2 delas consomem 5 frangos por semana e as outras não consomem frango nenhum. Tá certo? Então ela diz o seguinte, são 10 frangos, são 10 pessoas. Cada uma dessas pessoas está consumindo um frango por semana. Ela faz a média. Que foi o que o governo acaba de fazer para demonstrar que o servidor público é a grande causa da falência da Previdência Social. Ele pega o salário de deputados, senadores, que se aposentam com 8 anos, de governadores, ministros do Supremo, penduricalhos, auxílio de todo tipo e qualidade, soma com um professor que ganha 2.000 e poucos reais, com um funcionário público que ganha 900 e poucos reais, quase que menos do que o salário mínimo, soma tudo, divide pelo número e diz assim, está altíssima a aposentadoria dos servidores públicos. Isso é uma mentira estatística. Porque a grande maioria ganha pouco. A grande maioria ganha pouco. Então, mas não é desse assunto. O que eu queria lhe falar, diga. Mas, voltando, quando eu mencionei aqui que, estatisticamente, né, que a gente também respeita, né, os institutos de pesquisa até um certo limite, é evidente. Até a página 2, né? Aí quando a gente diz, por exemplo, que há uma rejeição maior, eu citei aqui o ex-presidente Lula, não quer dizer que eu seja contra o ex-presidente Lula politicamente, porque nós não estamos aqui manifestando apoio ou desapego, né? Claro. Ou desapego a qualquer candidatura. Mas a rejeição de José Serra, rejeição de Temer, rejeição de outros candidatos ou possíveis candidatos, ela é maior do que a aprovação. Então, a coisa está generalizada. Quer dizer, a opção pela candidatura não invalida o que o senhor está dizendo, não invalida a rejeição, que é altíssima. Né? Altíssima, ou seja, o povo não está satisfeito diretamente com aquela candidatura. A gente não está vendo aquele cidadão como, vamos dizer, o salvador da pátria. Porque ainda não surgiu um nome de consenso nacional, esse cidadão, essa cidadã. No consenso, eu quero dizer, uma pessoa assim, está acima do
dos demais em termos de confiabilidade. Ainda que o sujeito, a cidadã não tenha o prestígio político, porque tem cidadãos que teriam capacidade, eu acredito, maiores do que outros aí. Eu não sei qual a avaliação que o povo faz de um Cristóvão Buarque. Eu acho que Cristóvão Buarque é um cidadão íntegro, né? O problema do Cristóvão Buarque é que o Cristóvão Buarque só fala de educação. E o país não se resolve. Educação é importantíssima. Isso, mas ele, como é um educador, ele só trata de problema de educação. Pois é, eu citei o nome dele como uma pessoa, não é viabilidade para ser presidente. Mas digo, tem pessoas que a gente fala assim, que não merece crédito, merece. É um cidadão, né? E tem muitos assim. Mas só que ele não abre um leque. Por exemplo, tem uma pessoa que é considerada confiável, pelo menos até que eu saiba no momento, não se colocou como candidato por nenhum partido, nem pelo dele, mas que é uma pessoa que tem assim um nível de confiabilidade muito grande, que é o Álvaro Dias, que foi governador, senador e foi governador do Paraná. O Álvaro Dias é uma pessoa que tem um nível de confiabilidade muito grande, mas não está colocado, como o senhor falou, no Buarque, no Cristóvão Buarque. Eu me lembrei também do Álvaro Dias. Não está colocado como candidato, pelo menos até o momento. Agora, duas coisas que eu quero lhe perguntar. A gente vai caminhando aí para o final do nosso tempo, que é sempre uma pena, mas duas coisas. Primeiro, o senhor acredita, pelo que o senhor está vendo aí, nós somos um sistema presidencialista. Mas não há presidente. E pode pegar de Sarney para cá. Porque os militares faziam diferente. O Congresso estava a seu ponto, fechava o Congresso. Pronto. Mas hoje não compra-se. Hoje compra-se o Congresso. Mas quem inaugurou essa prática de comprar o Congresso foi Sarney. Sarney. Porque o Collor, por exemplo, ele não foi empichado porque ele tenha cometido o maior crime do mundo, não. Ele foi empichado porque ele bateu de frente com o Congresso. Ele não fez base de sustentação no Congresso. O mesmo problema do Jânio Quadros. O mesmo problema do João Goulart. O João Goulart, ele não foi derrubado pelos militares só porque os militares chegaram de arma em punho e derrubaram. Ele foi derrubado pelos militares, sim, que assumiram poder, mas com o apoio da sociedade civil, com o apoio da própria igreja, com o apoio do Congresso e com o apoio da classe média. Mas isso é porque ele não se fortaleceu junto ao Congresso. O Jânio fez uma encenação de renúncia, que ele não queria renunciar porcaria nenhuma. Ele voltar. Quando todo mundo falava, você não vai sair. Você não vai sair. O que você? Está faltando força? Nós vamos revestir você. Ele queria implantar uma espécie de regime meio forte, meio autoritário. Só que o Congresso não engoliu a pílula. Ele foi derrubado porque ele bateu de frente com o Congresso. O Collor a mesma coisa e a Dilma a mesma coisa. Aí vamos. O Itamar, o Sarney, o Lula e agora o Temer são os que negociam, os que compram voto. Sim. E aí não vão cair, não. Não cai. Não cai. A Dilma cometeu... A Dilma tinha tudo nas mãos dela, como o Lula, né? O PMDB era bom, o Temer foi vice-presidente da Dilma. Até então, era muito bom, né? Mas ela era ruim de manobra. Sim. Dizem que ela era péssima politicamente. Muito péssima. Tanto é que ela saiu do poder... Apagou-se. Desapareceu. Desapareceu. O próprio ex-presidente Lula, que eu julgo um homem inteligente, porque um ex-torneiro mecânico chegar a presidente da República e eleger uma sucessora, né, com essa quantidade imensa de votos que ele teve. Ele elegeu um poste, né? Que ela é inexpressiva. Ele falou, o próprio Lula disse que ela é inexpressiva. Ela é inexpressiva. Então, mas veja bem, ele é um homem inteligente. Não, o Lula, você pode discutir as qualidades morais, qualquer coisa que você queira dele. Mas agora, a inteligência não. Ele é, além de ser carismático... Muito inteligente. Ele é muito inteligente. Olha, gente, ele foi cercado de ministros que estão todos condenados aí, praticamente 90%, né? Condenados, que a gente ouve aí na mídia. Claro. Ele continua... E ninguém botou a mão nele ainda. Não, ele continua invicto, vamos dizer assim. É verdade. Ele continua invicto. E dizendo que ninguém prova que ele recebeu R$5, ele disse agora. Aliás, a eleição da Dilma, só para lembrar, a Dilma só foi a candidata do PT porque o Dirceu já estava
Desgastado e preso, já respondendo. Era carta fora do baralho. Mas porque o candidato do Lula seria Dirceu. Ele era o homem todo poderoso do Mas governo. o que eu queria lhe perguntar sobre isso rapidamente é o seguinte: o senhor acha que mesmo a gente sendo um regime, tendo um sistema presidencialista no Brasil, que o presidente nosso será eternamente refém do Congresso? Olha, do jeito que as coisas caminham no país, eu acredito que sim. Que o Brasil adotou essa filosofia política do toma lá da cá. Toma lá da cá. Eu acho que isso aí vai ser difícil ser arraigado ou desarraigado A não ser que houvesse uma reforma política, que não vai haver. Que não vai haver. Porque com 38 partidos, né? O senhor disse aí no início do programa. 38 partidos. 38 partidos. É uma infinidade de partidos. Todo mundo negociando, vendendo um tempinho para televisão. Eu ganho um cargo, ganho uma secretaria, ganho 3 cargos de terceiro escalão, segundo escalão. E isso aí vai ficar... É uma negociata, enquanto não houver essa reforma política. É um balcão de negócio mesmo. Balcão de negócio. Eu não sei se o senhor é a favor ou qual a opinião do senhor nesse sentido, mas ninguém quer ter um regime parlamentarista. Né? Sim, mas o regime parlamentarista, se ele já, num regime presidencialista, já fazem desse jeito, imagine num regime parlamentarista. Teria essas complicações todas, né? Mas sei lá. Eu acho que o presidente... Prefeito, só quem muda isso é o eleitor. Pega essa turma e não elege mais. Não tem como, mantendo essas pessoas aí, tem que renovar esses quadros. Sim, mas vejam, professor, por exemplo, no momento, quase todo mundo está em possibilidade de ser candidato. Se a legislação prevalecer e a maioria desses pré-candidatos, né, forem condenados, né, por algum tipo de comportamento inadequado, crime cometido, mas a gente não vê um nome aí que... Até o momento não. Até o momento que demonstre confiabilidade. Mas eu não vejo. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar nossa conversa falando de forma rápida, falando do seguinte. Vamos falar o seguinte. Embora nós não tenhamos ainda nenhuma candidatura registrada, até porque não chegou o momento de registrar candidaturas, nós já temos alguns pré-candidatos postos aí. Pelo PSDB, vamos começar assim, pelo PSDB, já que o Aécio é uma figura desgastada no partido e queimada perante a opinião pública, o governador de São Paulo certamente será o candidato pelo PSDB. Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin. O Dória andou se ensaiando, se salientando, levou um passar fora moleque, porque ele entrou para a prefeitura, achou que fez um grande sucesso, saindo de 3% se elegendo no primeiro turno, mas o que ele não levou em consideração, ele é muito vaidoso, muito arrogante, o Dória. O que ele não levou em consideração é que o cacife que o elegeu prefeito de São Paulo foi o cacife do Alckmin. Sim, o governador influente, Foi o governador que elegeu. Ele tem uma bagagem política muito grande no estado. Aí ele entra para concorrer a presidente no cargo. Ele já se insinuou, quando ele viu que ele tinha entrado mal, já viajando pelo Brasil todo e tal. O cara é prefeito de São Paulo, tá viajando pelo Brasil para quê? Ele aí se insinuou, se propôs para ser o vice-presidente da chapa. Ora, é óbvio que nenhum candidato do PSDB vai trazer um candidato a vice do PSDB. Porque isso seria fechar a candidatura no partido. O senhor é um homem experiente em política e sabe que isso é um suicídio. Suicídio. Ele tem um vice com influência regional e em outra sigla. Exatamente. Em outra sigla. Exatamente. Então, o Dória, uma vez que ele viu que ele entrou mal na candidatura, ele se oferece para ser o vice. E agora, provavelmente, ele queira ou pretenda ser candidato a governador de São Paulo. O problema é que tem lá em São Paulo um cidadão que representa o empresariado, que é o SCAF, Paulo SCAF, que hoje é o presidente do SESI, mas foi presidente da Federação das Indústrias. É o homem do patinho, não vou pagar o pato, não sei o que e tal. É aquele. Quer dizer, ele está dizendo não vou pagar o pato, é o empresário, porque o povo ele quer que pague o pato, ele está apoiando a reforma da Previdência. Foi muito bem. Em sua avaliação, Alckmin, nós estamos falando do PSDB por enquanto,
ele tem alguma chance? Quais seriam as chances dele num pleito desse? Olha, o Colégio Eleitoral de São Paulo, professor Wagner, é grande. É o maior do país, né? Não se discute isso. Acho que São Paulo tem cerca de, não sei se está só 20 milhões ou 18 milhões de eleitores. É uma coisa assim. Então é uma bagagem política grande. É o Colégio Eleitoral maior do país. Se ele conseguir apoio político através de uma vice-presidência em outra região e consiga agregar alguma política influente, ele tem chance de ir para segundo turno, na minha visão. Se o Lula puder ser candidato, já é uma candidatura de segundo turno. Não tem... Se ele puder ser candidato, ele vai para segundo turno. Agora, eu não vejo outro político de outra sigla que supere o Geraldo Alckmin em São Paulo. Em São Paulo. O PSDB, depois de Fernando Henrique Cardoso, ele não teve mais nem assim um candidato eleito num cargo desse. O Serra é um pé frio danado. O Serra perde todas. Eu acho né? que já ultrapassado. Já ultrapassado. Já passou a vez dele. O Aécio queimou-se com esse processo Seria todo. Uma esperança de renovação. Uma esperança. Mas ele queimou o filme. Queimou o filme. Não tem mais esperança. E o Dória está nesse estado que nós conversamos antes, né? Começou a voar quando estava engatinhando. Tá bom. E vamos ao seguinte. Pelo Partido dos Trabalhadores, vem duas coisas aí que eu quero lhe perguntar. A primeira é que está posta a candidatura do Lula como sendo o candidato do PT. Certo. Muito bem. Aliás, ele será sempre o candidato do PT. Se ele puder, como ele tentou deixar a Dilma para ele voltar. Só que a coisa degringolou, a Dilma foi muito incompetente, o próprio PT foi apanhado nessa malha de investigações e aí a coisa complicou para ele. Mas a ideia dele era retornar depois da Dilma. Muito bem. E ele já tem um processo, uma condenação em primeira instância. Ele já foi condenado a 9 anos, tem mais 3 ou 4 processos aí rolando contra ele. Deixará de ser candidato e foi condenado em segunda instância. Isso. Então, a sua, vamos dizer assim, a sua intuição, digamos assim, ela lhe diz que é mero feeling, é mera intuição. Ela lhe diz que o Lula vai acabar concorrendo nessa eleição de 2018 ou que ele vai ser abatido em voo? Olha, eu acredito que ele vai ser impedido de ser candidato. A minha intuição. A sua convicção é essa, né? A minha intuição é que ele seja impedido se a justiça... funcionar. Não, porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é que vai julgar o recurso Exatamente. dele, diz que julga isso até agosto. Se não acontecer, ele fatalmente será presidente do país. Se Lula for candidato a presidente da República, Lula será o presidente do país, professor. Eu acho que nós vamos divergir. Eu acho que ele terá uma votação expressiva, provavelmente vai para segundo turno, mas a não ser que quem for para o segundo turno com ele seja muito ruim ou muito pesado, eu acho que hoje o Lula está muito desgastado. Agora, veja bem, se nós formos para o segundo turno com Bolsonaro e com Lula vai ganhar a eleição, evidentemente. Sim. Mas eu vejo o país regredindo um segundo turno com Bolsonaro e Lula, no meu entendimento. Tanto um quanto o outro. Concordo com o senhor. Mas ainda assim, o Lula eu vejo o Lula melhor do que o Bolsonaro. Agora, tem um dilema aí para o PT. O PT, ele focou no Lula como sendo o candidato único. Se o Lula estiver impedido, não há quadros no PT para substituir essa candidatura do PT. São todos insignificantes, no meu entendimento. Ou insignificantes, pega, por exemplo, um Rui Falcão daqueles, que era o presidente do PT, a Gleisi está respondendo a processo. O Dirceu está preso. O Palocci está preso, fazendo delação premiada. E hoje não merece crédito. A fala dele tinha valor em todo sentido, a opinião dele. Hoje não, hoje está falando mentira. Então o PT não tem quadro. Eu acho que não. O PT não tem quadro para botar um substituto. Haddad não foi bom prefeito nem de São Paulo. Não, o Haddad é uma mosca morta. Isso. O Haddad é um sujeito... O Suplicy já é passado. É insosso. Suplicy tá variando já. É passado. Tá, porque o Suplicy até para falar ele é trôpego. Ele
Já está ultrapassado. Não tem é Lula ou ninguém do PT, não tem. Pelo Partido Social Cristão, Jair Bolsonaro. O que me impressiona no Jair Bolsonaro, prefeito, é que existe uma parcela da juventude que está, vamos dizer, vibrando com o Jair Bolsonaro. É a falta de credibilidade nas pessoas está levando a essas bizarrices, né? Exato. O Tiririca não teve 1 milhão e tanto de votos, que elegeu 5 ou 6 deputados? Isso. Com todo respeito a ele como palhaço, né? Sim. O que Tiririca representa no Congresso Nacional? Um palhaço. Um palhaço, né? Então um palhaço mesmo. Porque ele só fez um projeto... Em 7 anos de mandato. Em 7 anos, um projeto para valorizar o artista circense. Isso. E fez um único pronunciamento para fazer uma ameaça que nem é muito... Com plenário vazio. Com plenário vazio. E outra coisa, ele já fez isso em 2013. Sim, teve quanto de voto? 1 milhão e tanto. 1 milhão e tanto. Elegeu 5 ou 6 deputados federais. Foi. Aí, então, hoje a falta de credibilidade é tão grande que o pessoal falou, vou votar no Bolsonaro, que quanto pior, melhor. Porque não tem... Mas não dá. A plataforma dele é muito bizarra. Mas vai ter uma votação extraordinária. Ele vai ter uma votação extraordinária. Porque você fala nós falamos em 6, 7, 8, 10%. O senhor acha que é um risco do Bolsonaro, no seu feeling também, né? O senhor acha que é e na sua análise, claro, o senhor acha que é uma possibilidade do Bolsonaro chegar a um segundo turno? Eu acho. Esse país nosso está caminhando para uma desqualificação política tão grande, que para uma parcela do povo, se o Lula pudesse ser candidato, ele corre um risco. Olha bem, corre o risco de ganhar, porque vira um risco para todo mundo. Na verdade, ele não corre o risco, quem corre o risco somos nós. Corre risco para todo mundo. Para ele, seguinte, ele não vai saber governar. Porque o Bolsonaro está usando um argumento que só num país inteiramente, cujos políticos estão inteiramente desmoralizados, é que poderia valer de alguma coisa. Não tem nenhum processo lugar na pesquisa. Não tem nenhum processo de corrupção contra mim. Quer dizer, você não ser ladrão é um título para você ser presidente. Prefeito, eu também não sou ladrão, eu vou me candidatar. Você ter conhecimento para governar você ter conhecimento e outra saber coisa, nada de economia, nada. Todas as vezes que tentam conversar com ele sobre economia, sobre agricultura, ele desconversa. Ele desconversa e diz: não, eu não preciso saber disso. Quem tem que saber disso são os meus assessores. Porque ele não entende nada disso, ele só tem aquele discurso de valentão, de vou prender. Porque ele é militar. Coisa de militar. É exatamente isso. E para encerrar, né, tem umas figuras aí correndo por fora, uns azarões, Marina Silva, Ciro Gomes e o próprio Henrique Meirelles, que anda se insinuando aí, não sei se para presidente ou para governador de São Paulo, não sei o que é. O Henrique Meirelles já contratou uma equipe para andar filmando e acompanhando e registrando tudo que ele está fazendo, e é óbvio que ele tem projeto político partidário, projeto político eleitoral. Mas seria uma loucura ele imaginar que ele pode ser o candidato do PMDB, por exemplo, sair como candidato do PMDB ou é PSDB? Não, é PMDB. PMDB. Ele não tem cacife. Não tem cacife político. Eleitoral, não. Não tem. Tem não, né? Marina Silva é aquele foguete que a gente acende e dá um traque. Não dá um traque ali. Exato, porque ela também não tem capacidade para conduzir um país, não. Ela não tem. Não vejo. Ela com aquele discurso, não por ser mulher, não, porque nós temos mulheres, assim, com conhecimento. Qualificadíssimas. E qualificadíssimas para governar um país, né? Mas ela, que está militante na política, eu não vejo, ela é ela é muito frágil, vamos dizer assim, ela é frágil, ela pede licença para passar, e o presidente da República não pode pedir licença para passar, ele não tem que ser ditador, mas ele não pode pedir licença para passar, não pedir licença para sentar, pedir licença para... Ela quer ser boazinha, esse é que é o problema, ela quer fazer a figura da boazinha. Exato, eu sou agora, a Marina Silva, Branca de Neve. É isso, a Marina Silva, ou a Madre Teresa de Calcutá, uma coisa dessa. A Marina Silva tem até uma brincadeira, que ela foi dar uma opinião sobre uma coisa num debate e falou, aí disse que o outro candidato disse, não era melhor a senhora almoçar primeiro. Ela fala com uma fraqueza que parece que ela está com fome, entendeu? Exatamente. O Ciro é um truculento, eu acho que o Ciro também vai ter uma votação inesperada, negócio de 3, 4%, isso aí, não vai passar disso. Não acredito nele não comove, nem envolve. Meu caro prefeito, eu quero lhe dizer que foi realmente uma satisfação recebê-lo aqui no Ponto Facultativo.
para essa conversa agradável, apesar do tema ser espinhoso e preocupante. Muito espinhoso. Não só pelo prazer de conversar com um amigo, como pela possibilidade de trazer maior clareza para os nossos ouvintes sobre esse tema. Esgotado o nosso tempo, no entanto, nós vamos ter que encerrá-lo. Quero agradecer por sua participação no programa de hoje, ao servidor público, contador e bacharel em Direito Aladir Quieresi Rangel, que, como dito em sua apresentação, foi prefeito por 3 mandatos, foi vereador em 2 legislaturas, inclusive sendo presidente da Câmara de Vereadores na querida cidade de Apiacá, no estado do Espírito Santo. Do mesmo modo como agradeço também ao público ouvinte por sua sempre importante audiência. E no dia de hoje, eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Valdir Caetano e para os irmãos Caetano, que meu amigo Valdir, na edição passada do programa, eu recebi um recado seu, só depois que o programa havia se encerrado, que você estava na escuta, acompanhando o programa, como você faz sempre, que eu sei, mas eu tentei dar um telefonema de retorno para você e não consegui. Um abraço para você e obrigado pela sua honrosíssima audiência. Meu caro prefeito Aladir, o microfone da Rádio Bom Jesus está à sua disposição para as despedidas. Eu que agradeço, professor Wagner Fontinelli Pessoa, vamos dizer assim, seu sobrenome de origem francesa. Eu que agradeço a honra de estar presente aqui, mais uma vez, na Rádio Bom Jesus, e em especial, né, com a pessoa do conhecimento elevado, né, de professor, né, ainda que aposentado, mas o conhecimento continua sendo ampliado. E mandar um abraço para todo o povo de Apiacá e de todo o Vale do Tabapuana, que eu tenho certeza que vários apiacaenses estão nos ouvindo nesse momento, que são ouvintes da Rádio Bom Jesus, né, e de um programa tão abalizado quanto o seu. Cumprimentar os demais, né, funcionários da Rádio Bom Jesus e me colocar à disposição em qualquer outra oportunidade que porventura me derem a honra de aqui comparecer. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, um abraço para o senhor prefeito, obrigado por sua presença no Ponto Facultativo, que é, como sempre digo, um espaço semanal dedicado a conversas com pessoas que, por sua experiência, pelo que já realizaram, pelo que sabem fazer, sempre trazem para o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e retomo o comando do horário meu amigo Alexander Sullivan, com quem ficam os senhores ouvintes para o prosseguimento do show da manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima semana, neste mesmo horário, e tenham todos um bom dia. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.